Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo então. Eu quero continuar falando sobre esse assunto importantíssimo, que é o marxismo. Marxismo, que eu chamo de heresia do nosso tempo. Tem uma palestra já no meu canal no YouTube, uma palestra que eu apresentei em algumas igrejas que permitem que eu faça isso, porque alguns pastores eles têm um certo medo, um certo receio de falar desse assunto. Porque muitas pessoas pensam, como eu já falei em outro vídeo, em outros vídeos eu falo, muitas pessoas pensam que o marxismo é apenas política, tem apenas a ver com política. Então alguém fala assim, vamos conversar sobre marxismo. E as pessoas pensam que vamos falar de política, vamos falar sobre candidato A ou B. Vamos falar sobre comunismo e as pessoas pensam que você vai falar de um candidato A ou B. Eu tenho chamado a atenção das pessoas nos vídeos, nos meus vídeos, e conversando pessoalmente com as pessoas, é que comunismo, socialismo, marxismo, progressismo, isso não tem a ver apenas com políticas, tem a ver com tudo. Que eu estou tentando explicar para as pessoas, o que eu quero explicar para você nesse vídeo, nos demais vídeos, é que a ameaça comunista, ela não tem a ver com uma questão política, ela não vai mudar a forma que o governo vai agir, isso não vai mudar apenas a forma como o governo vai criar as leis, isso tem a ver com a forma que você vai viver, porque o governo vai criar leis específicas para o modelo comunista, para o modelo socialista. Socialismo, marxismo, comunismo, progressismo são todas as mesmas coisas. Todos eles são etapas diferentes da mesma coisa. Ou apenas nomes diferentes, como é, por exemplo, o caso do progressismo. Socialismo é só uma etapa do comunismo. Progressismo é apenas o socialismo, são só as ideias comunistas sendo chamado de outra coisa. Por quê? Porque eles querem dizer que isso é progresso. Querem dizer que as ideias deles elas são avançadas, é para ir para frente, é para mudar a história para algo melhor. E na verdade não é. O que eu quero mostrar para você nesse vídeo e em outros é justamente que todas essas ideias socialistas, ideias comunistas, as ideias do Marx, elas são ideias demoníacas, elas são ideias que destroem vidas, já destruíram muitas vidas e elas pretendem continuar destruindo vidas. Então o que a gente já viu até aqui? Nós já vimos que de onde vem o marxismo? O marxismo é um conjunto de ideias do Karl Marx. Karl Marx, no século XIX, ele propôs algumas ideias. Já havia uma ideia de socialismo, uma ideia de comunismo, mas o Marx rejeita aquelas ideias da época dele. Ele se torna um socialista, mas ele diz que aquele modelo de socialismo ele era muito fraco, ele não ia funcionar. Então ele prepara outras ideias, ele desenvolve outras ideias e ele vai escrever 3 livros defendendo as suas ideias. Ele escreve vários livros, mas tem 3 livros que são, de fato, assim, a síntese, são o ápice das ideias do Marx, que é o Capital, onde ele vai fazer uma acusação aos capitalistas, aos burgueses, lembrando que você precisa entender alguns termos para você entender do que ele está falando, entender quem é o alvo dele. O que é um capitalista? Capitalista, segundo Marx, para Marx, ele vai dizer que capitalistas são aquelas pessoas que têm as suas propriedades, são os donos de propriedades, são os donos do meio de produção. Ele diz que são as pessoas que estão oprimindo os trabalhadores. Então ele vai falar contra essas pessoas, mas entenda bem, o capital, o modelo capitalista, ele não é um modelo pensado, ele não é um modelo que foi desenvolvido por um grupo de pessoas. Ele é um modelo espontâneo. O capitalismo aconteceu. E o capitalismo, ele tirou muitas pessoas da miséria, muitas pessoas da pobreza. O modelo capitalista é um modelo onde as pessoas, elas podem vender, elas podem comprar, elas podem acumular aquilo que elas compraram. Não é que as pessoas ricas são capitalistas. Qualquer pessoa, o mínimo que ela tiver, a pessoa pode ter nada, ela pode ter dinheiro nenhum, zero, mas ela vende o seu trabalho, ela vende a sua mão de obra. Qualquer pessoa dentro de um sistema capitalista pode pegar um pacote de balas e vender no Farol, por exemplo. Ah, mas isso é um serviço muito terrível, um serviço que paga muito pouco, é muito humilhante, mas ela pode fazer isso. Não estou dizendo que todas as pessoas devem fazer isso e que isso é o serviço dos sonhos. Estou falando que num sistema capitalista, qualquer pessoa pode fazer isso. Ela não pode fazer isso no sistema socialista, no sistema comunista. No sistema socialista, você não pode trabalhar. Você não acha serviço. Aí
Alguém vai dizer assim, não, você está errado. Tudo bem, então é só você verificar com os seus olhos, é só você olhar o que a história diz sobre os países que se tornaram socialistas. É só você olhar atualmente como estão os países socialistas hoje. É só você pensar. Nós temos um país que é extremamente capitalista, o país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos. E aí nós temos um país que é bastante socialista, que é a Venezuela. Qual deles as pessoas estão vivendo melhor? Só você procurar na história, durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos conseguiu pegar a Alemanha de um lado e tornou ela capitalista, aí a Rússia pegou a Alemanha do outro lado e transformou ela em comunista, socialista. As pessoas fugiam para qual lado? As pessoas do capitalista fugiam para o socialista ou as pessoas do socialista fugiam para o capitalista? Nós temos em Cuba é socialista, e nós temos Miami, que é capitalista. As pessoas fogem de barco de Miami para Cuba, ou as pessoas fogem de barco de Cuba para Miami? Nós temos a Coreia do Norte, comunista. Nós temos a Coreia do Sul, capitalista. Pessoas vivem melhor na Coreia do Sul, capitalista, ou as pessoas vivem melhor na Coreia do Norte, comunista? É só você olhar com os seus olhos, é só você ver os dados, é só você ver a situação dos países que estão vivendo capitalismo ou estão vivendo socialismo para você tirar a prova real. É muito simples, é apenas você olhar. E aí o Marx vai falar, preste atenção, dentro do Capital ele faz uma acusação aos donos do meio de produção. Diz que aqueles que têm o poder, que vão contratar, todos eles roubam os seus empregados. Os seus empregados deveriam ganhar mais do que eles porque o trabalho vale mais do que o meio de produção. Só que essa ideia que ele faz, essa acusação que ele faz aos capitalistas no Capital, ele vai fazer primeiro aos donos de meio de produção, é uma ideia que vai se ampliar a qualquer pessoa que tenha qualquer coisa. Então não é mais só aquela pessoa que tem uma empresa ou várias empresas. É você que tem uma casa, é você que tem um mercadinho, é você que tem um boteco, que tem uma banquinha de vender cachorro quente. Você é um explorador, você é um capitalista. E o que é um burguês? Que ele também vai fazer acusações contra a burguesia nos seus livros. O burguês é aquela pessoa que deixa o campo para ir para a cidade. Os burgos são as vilas que vão se tornar cidades posteriormente. Então quem são os burgueses? São aquelas pessoas que moram na cidade, que moram nos burgos, que moram nessas vilas que se tornam cidades. Ele faz a primeira acusação dizendo que os burgueses são as pessoas ricas, as pessoas que têm capital, as pessoas que conseguem acumular riqueza. Mas depois isso vai se estender para qualquer pessoa também que tenha qualquer capital guardado, qualquer dinheiro guardado, qualquer pessoa que tenha se dado bem na vida de qualquer forma, ele é automaticamente um burguês. Isso a gente vai ver muito acontecendo durante toda a história, os marxistas acusando as pessoas que têm qualquer coisa a mais que o outro, são burgueses. Não existe mais a ideia de que pessoas que foram morar na cidade, não. Pessoas que têm algo a mais que o outro é um burguês. E aí ele escreve um livro terrível, que é o Manifesto Comunista, que eu vou falar bastante dos escritos dele aqui hoje. Ele vai chamar trabalhadores para a revolução. Marx, ele diz que precisa acontecer uma revolução. Pessoas precisam, o proletariado, as pessoas que estão sendo oprimidas, elas precisam se rebelar contra os patrões. Marxismo não tem nada a ver com dividir as coisas com os que têm menos. Marxismo tem a ver com tomar as coisas de quem tem mais. É assim. E aí ele faz alguns escritos que depois vão ser compilados num livro, publicado depois da morte de Marx, vai ser publicado pelo Engels, que é o parceiro de Marx, um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Um livro terrível também, onde ele vem trazendo uma ideia absurda de que no princípio haviam comunas, haviam apenas as sociedades que viviam dividindo todas as coisas, as pessoas dividiam inclusive as suas mulheres, aí essas mulheres elas engravidavam, tinham filhos,
E esses filhos eram da comunidade, não eram dos homens. Por quê? Porque não sabia quem eram os pais. Então essa sociedade que Marx fala lá do começo, inclusive ela é adotada depois, esse modelo de sociedade é adotado pelas pessoas que vêm posteriormente ao Marx. Ele vai dizer que essa sociedade era regida pelas mulheres e de que isso mudou quando um homem resolveu pegar uma mulher para ele, escravizar essa mulher, teve filhos com ela, escravizou esses filhos e daí surgiu a família e a propriedade privada. Esse homem resolveu ter propriedades, então ele pegou uma mulher, disse que era sua, teve filhos, disse que era dele e chamou a sua casa de sua, a sua terra de sua, as suas coisas de sua. Tudo isso é a propriedade e quem vai manter essa propriedade? A família. A família é um instrumento que mantém a propriedade. E o Estado vem depois para proteger esses homens que agora têm propriedade. O Estado, segundo Marx, é formado para pessoas protegerem esses homens que têm propriedade, certo? Então, vamos avançar aqui algumas coisas e eu quero que você preste muita atenção. Eu quero que você, mesmo que você não acredite muito a princípio, né? O que eu quero pedir para você, você que está acompanhando esses vídeos, veja com muita atenção, mande para algumas pessoas, mande para, você está estudando, mande para os seus colegas na escola, mande para as pessoas da sua igreja, para que eles entendam o perigo real que é o marxismo, o comunismo. É um perigo real, nós estamos vivendo. Talvez você pense assim, não acredito que seja tão real assim, não acredito que essas coisas podem estar acontecendo. Então preste atenção, a partir disso que eu estou falando para você, preste atenção agora, estamos começando o ano letivo. Olha só o que vai ser dito na sua escola, preste atenção no que os professores vão falar para você, porque, como eu vou mostrar para você aqui, seus professores, eles são marxistas, vou explicar por que eles são, em alguns vídeos mais para frente, mas preste bastante atenção, esse ano é um ano de eleição e será um ano com muita militância, todas essas ideias do Marx, elas vão ser divulgadas com muita força e você vai reconhecê-las de cara quando eles começarem a falar nisso. Certo? Eu quero apostar com você, eu aposto com você o que você quiser, que o que eu vou te explicar aqui hoje, eu vou te passar nesses vídeos que eu estou gravando agora, você vai ver com os seus olhos, você vai ouvir seu professor falando sobre isso, dizendo que é algo maravilhoso. Eu aposto o que você quiser nisso. Então, assista, preste atenção, mande para outros alunos da sua escola, fale sobre esse perigo, mande para as pessoas da sua igreja para que eles saibam o perigo que estão correndo, que os filhos estão correndo, que a igreja está correndo. É um perigo muito grande. Então, o que é o marxismo? O que é preciso você entender a respeito do marxismo? Primeiro, ele não é só uma visão política, ele é uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é uma forma de ver o mundo. Então, cosmo vem de mundo e visão vem de visão mesmo. É como, o que é uma cosmovisão? Uma forma bem clara. É como se você colocasse um óculos e aí você enxergasse tudo através daquele óculos. A pessoa que ela tem dificuldade de enxergar, ela coloca um óculos, ela passa a ver o mundo por causa do óculos. Então, eu sou cristão, eu vejo o mundo através do óculos do cristianismo. Eu coloco o meu óculos do cristianismo e eu enxergo o mundo a partir disso. Então, todas as coisas, morte, nascimento, vida, ser humano, casamento, todas as coisas eu vejo através do cristianismo. O marxismo é uma cosmovisão. O marxista, ele vai ver o mundo através dos óculos de Marx, dos olhos de Marx. Então Marx diz que o mundo, ele é assim, ele tem que ser assim. E o marxista vai enxergar o mundo dessa forma, vai enxergar as coisas desse jeito. Ele também não é uma proposta para entender o mundo, é uma proposta para transformar o mundo. Entenda uma coisa, o marxismo não se propõe a entender como o mundo é. Ele não diz assim para você, olha, nós entendemos que o mundo ele é assim e vamos te explicar como ele é. Eles não querem que você entenda como o mundo é, eles querem transformar o mundo. Eles pretendem fazer com que o mundo seja dessa forma. Entenda bem, eles não estão tentando explicar como o mundo é. Eles estão tentando transformar o mundo à medida que eles acreditam que o mundo seja assim.
é uma proposta para mudança e não para entendimento. E ele pretende transformar o mundo em um mundo sem Deus. Marx, ele era um ateu convicto, ele era um ateu militante. Marx diz que nesse mundo onde impera o socialismo, impera o comunismo, nesse mundo Deus não pode existir. Por quê? Porque a religião é um problema. A religião faz com que as pessoas não enxerguem a sua classe, não enxerguem a sua posição. O cristianismo diz assim para você: você suportar o sofrimento, você vai ter recompensa no mundo vindouro. Marx fala que isso é extremamente prejudicial. A religião, ela é inimiga do marxismo. Aí, né, outra coisa que ela é, que você precisa entender é o seguinte: o marxismo ele se adapta a qualquer coisa, inclusive ao cristianismo, inclusive a outras religiões. Por que ele se adapta? Porque ele não tem verdades absolutas. Então ele pode se adaptar e utilizar qualquer coisa. Nós vemos hoje, por exemplo, no meio cristão, teologias marxistas. Eles se dizem religiosos, mas eles fazem uma teologia marxista. Eles querem mostrar, fazer uma releitura da Bíblia, uma releitura dos evangelhos, uma releitura da religião, uma releitura da história de Deus com o povo, uma releitura de Jesus. É isso que eles querem fazer. Eles não querem fazer com que você entenda. Eles querem transformar essa história bíblica numa história de luta de classes. É isso que eles pretendem fazer. E é só com o cristianismo? Não, qualquer outra religião eles fazem exatamente a mesma coisa. Uma religião que eles utilizam bastante, eles entram com muita facilidade, são as religiões de matriz africana. Por quê? Porque, como a gente vai ver um pouco mais para frente, o cristianismo ele defende algumas coisas que são específicas que o marxismo pretende destruir. E essas religiões de matriz africana, elas não defendem essas coisas específicas. Eles têm um conjunto de regras e moral específico, mas não com certas coisas que para o marxismo são pilares e o marxismo precisa destruir. Então eles entram com mais facilidade nessas religiões de matriz africana. Mas o marxismo ele não aceita nem essas religiões. Então entenda uma coisa, talvez você esteja vendo esse vídeo, ou você vai mandar esse vídeo para uma pessoa que ele é da Umbanda, que ele é do Candomblé, ele é um espírita, e ele não defende exatamente aquilo que eu defendo por ser cristão. Eu tenho meus dogmas cristãos. Mas essa pessoa pensa que o marxismo ele não vai ser um problema para eles, mas vai ser um problema. Por quê? Porque Marx defende um mundo sem Deus, não pode ter religião. Não é que não pode ter cristianismo, não pode ter Umbanda, não pode ter Candomblé, não pode ter budismo, não pode ter islamismo, não pode ter nenhuma religião. As religiões, elas precisam desaparecer dentro do conceito marxista. Isso as pessoas precisam entender. O marxismo apenas utiliza os religiosos dentro da sua ideia para destruir posteriormente a religião. Então, o que Marx fala da religião? Olha só algumas frases dele que são extremamente importantes para você entender o que eu estou falando. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito, é o ópio do povo. Talvez você já tenha ouvido essa frase e você nunca entendeu. O que Marx quer dizer com o ópio do povo? O que é o ópio? O ópio era um anestésico, era uma droga anestésica muito forte, ela era justamente utilizada até para fazer cirurgias, porque ela anestesiava com muita força, e ela também era utilizada como droga, como cocaína hoje, como maconha hoje. Ela era vendida ilegalmente e era utilizada como droga alucinógena. E então Marx fala que a religião, ela é isso, ela é uma droga alucinógena. Ela faz com que as pessoas fiquem anestesiadas na sua forma de ver. Elas não enxergam as coisas como as coisas são, porque elas estão anestesiadas pela religião. Para Marx, religião é apenas uma anestesia nas pessoas, certo? Olha só essa outra frase.
A religião é apenas o sol ilusório que gira em torno do homem enquanto ele não girar em torno de si mesmo. Então, é uma ilusão. Para Marx, o que importa é o homem, o que existe é o homem, o princípio de tudo é o homem. O homem é o ser ativo de toda a história. E a religião? Religião é só um sol ilusório. Ela só dá um norte para o homem, enquanto o homem não se encontra. Enquanto o homem não se encontra, a religião é o sol, é o mundo dele, é o que ilumina ele, é o que faz com que ele veja as coisas, é o que aquece ele. Mas só enquanto ele não se enxerga. Quando ele se enxergar como princípio ativo, quando ele se enxergar como agente transformador, então ele não precisa mais da religião, certo? Olha essa outra frase. As acusações feitas, isso está dentro do Manifesto Comunista. Marx está falando sobre acusações que são feitas ao modelo que ele está explicando, explanando. Ele fala assim, as acusações feitas ao comunismo a partir do ponto de vista religiosos, filosóficos, ideológicos, não merecem exame aprofundado. Então, para Marx, quem está contra o comunismo? Quem está contra as ideias deles? É um religioso? Então, essa ideia, esse ponto de vista não merece ser ouvido. Quem está contra essa ideia dele? É um filósofo? Essa ideia não merece nem ser ouvida. Quem está contra o comunismo? É algum ideólogo? Essa ideia não merece nem ser ouvida. Então, ele descarta, ele simplesmente tira as ideias religiosas, as críticas religiosas, ele apenas tira elas da jogada. Não, você está falando isso porque você é um religioso? Então, o que você fala não importa, não importa, nem você falar, não importa isso, eles não vão nem ouvir, certo? É assim que o marxista ele vai fazer com você, porque ele vai seguir as ideias do Marx. Se você está falando é por causa da religião, é isso que eles tentam fazer em todos os debates. Então, por exemplo, o aborto é uma defesa exclusiva marxista. Os marxistas, eles são a favor do aborto, o religioso não é. Aí, quando você vai entrar nesse assunto de aborto, aí eles falam assim, não, mas se você está falando isso por motivos religiosos, então não vale o seu motivo. Né? A ideia de Estado laico que hoje eles pregam, o que é o Estado laico? O Estado laico é um Estado leigo. Laico vem de leigo. É um Estado que ele não tem uma religião principal, ele não defende uma religião. O Estado ele não se declara religioso, mas ele não impede que os seus membros do Estado, os seus cidadãos, eles tenham sua religião. Muito pelo contrário, o Estado ele deve defender toda a religião da mesma forma. Ele não pode escolher um e atacar outro. Certo? Então, dentro de um Estado laico, eu, como religioso, eu preciso ser ouvido dentro da minha religião. O outro religioso também. Então, dentro de um Estado laico, o discurso de qualquer assunto, então vamos falar de aborto, e eu vou defender, eu vou ser contra o aborto porque eu sou um cristão. Outra pessoa vai ser a favor do aborto porque ele é um budista. Outra pessoa vai ser contra porque ele é um muçulmano. Outra pessoa vai ser a favor porque ele é um hinduísta. E essas ideias, todas elas precisam ser ouvidas sendo religiosas. Por quê? Porque a religião, ela importa. A religião é o meu modelo de vida. Eu vivo segundo a minha religião. Então, eu sou religioso. A minha religião importa, ela precisa ser ouvida. O meu ponto de vista religioso, ele tem que valer. Mas o marxista vai dizer que não. Por isso que hoje nós vemos tanto a ideia de que o Estado ele é laico, então eu não posso manifestar a religião. É justamente o contrário que eles estão fazendo. Aí, olha só, o que Marx fala sobre a realidade, sobre outros temas, né? Falei para você que ele se propõe a transformar e não a entender o mundo. Essa frase é a frase do Marx. Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Então, interpretar o mundo não é importante. Não se deve interpretar, segundo Marx. Deve transformar o mundo. O mundo precisa ser transformado. Então, não importa que você diga para um marxista
Não, olha só, veja isso, o mundo ele é dessa forma. Tá vendo isso aqui? É assim. Não, eles pretendem transformar o mundo. Você diz para ele, olha para a grama e vê que a grama é verde. É só você ver a grama verde. Você só precisa olhar para a grama e perceber que ela é verde. Mas eles não querem entender o mundo, eles querem transformar. Eles vão dizer, a grama ela é rosa. Eles vão fazer com que você aceite que a grama é rosa. E não que você entenda que ela é rosa. O mundo tem que ser transformado. Muda o conceito de grama, muda o conceito de cor, muda o conceito de realidade. Mas é transformação e não aceitação. Segundo a violência, olha que Marx fala dentro do Manifesto Comunista, porque ele vai defender que as pessoas, elas lutem, elas se armem, elas vão para matar. Ele vai defender que isso seja feito com muita violência. Por quê? Porque, segundo ele, a violência é a parteira de toda a velha sociedade que está grávida de uma nova. Então, como é que você vai transformar a realidade? A partir da violência. Segundo Marx, ele vai dizer, dentro do Manifesto Comunista, ele vai dizer que quando começar a revolução, e para a revolução, são o proletariado, são os trabalhadores que vão se levantar contra os donos do meio de produção, contra aqueles que têm o capital, que têm o poder, aqueles que são protegidos agora pelo Estado. E aí, quando isso acontecer, o Estado vai utilizar todas as suas ferramentas para defender essas pessoas, para impedir que o proletariado tome aquilo que é deles. E aí o proletariado então precisa ir com violência, eles vão ter que enfrentar o Estado atual, eles vão ter que tomar na marra, eles vão ter que matar. Então ele chama eles para pegarem suas armas. As armas, naquele período, era o martelo e a foice. Por isso que o símbolo do comunismo é a foice. E o martelo são as armas do proletariado. Então, é preciso utilizar violência. Não existe essa ideia de socialismo, paz e amor, comunismo, paz e amor, marxismo, paz e amor, progressismo, paz e amor. Não existe. Progressismo, comunismo, marxismo, socialismo é violento. Eles precisam transformar o mundo na base da violência, na base da força, certo? Aí, outra ideia dele aqui. É evidente que, presta atenção quão absurdo é essa fala do Marx. É evidente que, com a abolição das relações de produção atuais, a comunidade das mulheres que deriva dessas relações, isto é, a prostituição oficial e não oficial, desaparecerá. O que Marx está falando aqui? Pega o Manifesto Comunista, baixa ele, que tem em PDF, você acha muito fácil, e você vai achar essa parte aqui. Marx está falando sobre o casamento. Marx está falando sobre a abolição da ideia de casamento, a abolição da ideia de que eu tenho a minha esposa, você tem a sua esposa. Isso, para Marx, é uma ideia burguesa. Isso precisa acabar. E quando acaba? Acaba quando houver a abolição da propriedade privada, porque como ele escreve naquele livro, A Origem da Propriedade Privada, da Família e do Estado, quem sustenta a propriedade privada é a família. A família é um instrumento apenas para a criação de propriedade privada. Então, quando acabar essa ideia de propriedade privada, também acaba o casamento, também acaba a família. Olha só o que mais ele fala. Abolição da família. Até os mais radicais exaltam-se com essa infame intenção dos comunistas. Em que se baseia a família atual burguesa? Capital. No lucro privado. Na sua plenitude, ela existe apenas para a burguesia. Então, essa ideia que ele vai deixar escrita e depois será publicada por Engels, a ideia que ele vai colocar no livro A Origem da Propriedade Privada, da Família e do Estado, é uma ideia que ele já fala aqui no Manifesto Comunista, uma ideia que ele escreve aqui já. A família só existe por causa do capital, porque um homem ele vai querer acumular capital e ele vai utilizar uma família, ele vai utilizar uma mulher, ele vai ter filhos com ela, vai chamar ela de sua, vai chamar os filhos de seus, e o Estado é o que vai proteger depois essa união, essa coisa terrível, cheia de opressão. O Estado vai proteger a família ela oprime os membros, a não ser, é claro, o homem.
o burguês, certo? E aí, mais uma frase dele: vocês nos acusam de desejar abolir a exploração de crianças pelos pais? Nós confessamos esse crime. Vocês afirmam, porém, que queremos abolir os vínculos mais íntimos na medida em que propomos substituir a educação doméstica pela social. Então, o que Marx está falando aqui? Ele está falando de qual assunto aqui? Ele está falando sobre tirar os filhos dessa exploração. Marx está falando abertamente que, olha, nós estamos sendo acusados de tirar os filhos dos pais. É verdade. Nós queremos tirar eles dessa exploração, porque os filhos são explorados pelos pais. Eles são meros funcionários, meros empregados. Então nós queremos sim tirá-los dessa exploração. Então ele fala, nós confessamos esse crime. Eles confessam, Marx confessa isso abertamente. Nós queremos sim tirar as crianças dos pais, porque as crianças são oprimidas. E aí, como é que isso vai se dar? Isso vai acontecer conforme é substituída a educação de casa, a educação doméstica, pela educação social, pela escola. Onde é que o marxismo vai afastar as crianças dos pais? Vai afastar dentro da escola, à medida que aumenta a educação social e diminui a educação doméstica, é que vai acontecendo essa libertação das crianças pelo Estado. Elas vão sendo libertas dos pais. Esse é um conceito marxista. Esse é um conceito que já é mundial, que já está alastrado para todos os lares. Hoje você é obrigado a colocar o seu filho na escola. E se você não colocar o seu filho na escola, o que acontece? O Estado vem tomar o seu filho, porque à medida que as coisas avançam, cada vez mais o Estado se torna o dono do seu filho. Não é você o dono, o Estado vai ser dono do seu filho. O Estado pretende ser o dono do seu filho e pretende acabar com essa relação de pai e filho e substituir por uma relação Estado-criança. Então, o que eu quero que você entenda? Essas são as ideias marxistas. Eu quero que você entenda que o modelo marxista, o modelo comunista, o modelo socialista, isso que eles chamam de progressismo, parece ser tão bonito, é na verdade um modelo diabólico. É um modelo que tenta destruir a ideia de família. E Marx já pretendia, e todo marxista, todos os outros pensadores marxistas que vêm depois explanar as ideias do Marx, eles pretendem destruir a ideia de família, destruir a ideia de educação doméstica e trocar por uma educação social para tomar os seus filhos de você. Eles pretendem acabar com essa ideia de casamento. Marx fala dentro do Manifesto Comunista que, acabando a ideia de propriedade privada, acabando a ideia de família, acaba essa ideia de casamento e eles vão parar com essa ideia de mulheres casadas e fazer a comuna das mulheres. O que é a comuna das mulheres? É as mulheres sendo livremente utilizadas por todos os homens. São mulheres usadas em comum por todos os homens. Isso aconteceu na Revolução Russa. Preste atenção nessas ideias que o Marx deixa claro aqui e você vai começar a ouvir isso muito claramente a partir de agora, a partir do momento que você entendeu que essas ideias existem. Você vai começar a ver isso de uma forma muito clara. Então preste bastante atenção. Você é estudante, preste atenção nas suas aulas, mande isso para os seus colegas de sala, pergunte ao seu professor bem na hora que ele estiver falando do assunto e veja a defesa que ele faz sobre cada um desses temas. E você vai se surpreender. Mande para as pessoas da sua igreja para que eles entendam o perigo que seus filhos estão correndo na escola, para que eles entendam o perigo que a religião está correndo por causa do Estado. O Estado não é o nosso amigo, o nosso defensor. O Estado, ele é um inimigo e ele está tomado pelos marxistas. E os marxistas pretendem acabar com a família, acabar com o casamento, acabar com a educação dos filhos e acabar com a religião para implantar o mundo comunista. Certo? Obrigado por ter visto até aqui. Divulgue esse vídeo, compartilha, curte, inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Deus abençoe.